Serviço Divino de Palavra, domingo 4 de setembro de 2022, Evangelista de Distrito, Badiaeu. Amados irmãos, amadas irmãs, temos uma palavra para esta manhã que está escrita no livro de Salmos, no capítulo 73, no versículo 24 e 25, que diz assim: Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Até aqui. Todos bem-vindos para essa hora, diante da palavra de Deus que nos é oferecida nesse domingo. E nós temos uma palavra muito, mas muito abençoadora, uma palavra que pode e que nos trará muita alegria e muita sabedoria. Nós estamos aqui, amados irmãos, esse texto foi tirado do livro dos Salmos, Salmo 73. E este salmo, ele fala sobre a vida de um homem, um salmista, que ele era um homem que acreditava muito em Deus. Ele tinha a sua fé muito fundamentada em Deus. Mas ele vivia muitos infortúnios. E esta é uma palavra que talvez todos nós já pudemos ter passado. É uma situação que nós todos pudemos ter passado. Se não passamos, talvez possamos passar. E se não passamos, a gente vai, do decorrer da palavra, nós vamos sentir dentro de nós, se nós podemos nos ver dentro desta pessoa, deste salmista, o que realmente acontece conosco, com a nossa fé, ou o que pode acontecer. Um homem que realmente cria muito em Deus, tinha uma comunhão profunda, mas ele tinha os seus infortúnios, tinha as suas necessidades, e ele via ao redor as pessoas, os ímpios, como diz aqui, os ímpios, ou seja, aqueles que não têm comunhão com Deus, aqueles que não procuram conhecer a vontade de Deus, seguir os caminhos que Deus indica, e essas pessoas progredindo, pessoas que não têm problema financeiro e não têm problema de saúde, pessoas que não se preocupam em dosar a sua língua quando fala sobre Deus ou quando se dirige, é como se estivesse se dirigindo com uma pessoa qualquer, nem se preocupa com nada disso, estão sempre se progredindo, sempre crescendo, sempre tendo uma boa vida. E ele, como um homem de Deus, um homem que cria muito em Deus, tinha essa comunhão, ele não conseguia enxergar, entender o porquê que a sua vida não era também boa. E aí ele começa a pensar, começa a colocar em dúvida a sua fé, começa a colocar em dúvida a sua confiança em Deus, começa a colocar em dúvida se a sua obediência a Deus, e ele tentando sempre fazer aquilo que é a vontade de Deus, e se cobrando também para que pudesse sempre estar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Por quê? Por que a sua vida também não era boa? E aí é maravilhoso quando ele enaltece ao Senhor, e logo em seguida também ele fala do perigo e do risco que ele correu. Nós podemos ler no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2 desse capítulo 73, ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Podemos agora entender, amados irmãos, o início
desta mensagem para nós? Nós podemos entender hoje também o porquê que talvez as nossas comunidades, ou muitos dos irmãos que também viviam como nós esta fé, esta comunhão com Deus, hoje já não participam mais, se afastaram. Por quê, amados? Também talvez pudessem ter vivido este momento como viveu aqui e nesse momento o salmista. Mas o salmista, ele foi sábio, ele foi muito inteligente. Se nós olharmos no versículo também 16, ele diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei de sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Amados irmãos, a atitude do salmista, em primeiro ele diz assim, como também todos nós podemos passar por esse momento, não conseguimos entender o porquê que nós, durante toda a nossa vida, procuramos seguir a vontade de Deus, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a vontade e seguir, não conseguimos realizar tudo, isso é fato, que ainda nós somos homens, somos pecadores, é por isso que Deus nos sustenta, é por isso que Deus nos conduz e nos segura pela mão. Então, como o salmista, queremos entender muitas vezes a situação que nós estamos vivendo, os infortúnios que nós estamos vivendo, as injustiças que nós estamos vivendo, os financeiramente, vamos dizer aqui, financeiramente, o porquê que a nossa vida está sempre no cartão vermelho, por que eu trabalho, por que eu corro atrás e eu não consigo estar bem financeiramente, ou emocionalmente, ou sentimentalmente, algo. Queremos sempre entender, queremos sempre uma resposta. Mas aqui o salmista deixa bem claro: eu queria entender tudo isso, eu queria procurar uma resposta a tudo isso, mas quando eu percebi que essa tarefa era muito maior do que eu imaginava, eu entrei na igreja, eu entrei no templo, e ali Deus me revelou o fim de tudo isso. Aí ele diz, voltando no versículo 1: e verdadeiramente bom a Deus para com os limpos de coração. O que nós podemos, amados irmãos, tirar nesse momento desta palavra? O que nós queremos entender e ver daquilo que realmente viveu o salmista e daquilo que nós vivemos? Que nós também, como diz aqui na palavra, nós também podemos ficar confusos e inseguros, angustiados com as situações em que nós vivemos. Mais uma vez, o salmista era um homem comum, como na palavra que nós também ouvimos no domingo passado, que falava sobre Elias, onde Deus se dirigiu a ele com uma palavra mansa e carinhosa: Elias, o que fazes aí? E ali Deus revelou para Elias o caminho ainda que ele tinha que seguir e as tarefas, o que ele tinha ainda que fazer. Elias, volte pelo caminho que você veio, ainda deixei 7.000 lá para vocês, daqueles que não dobraram os seus joelhos a Baal e não beijaram a imagem de Baal. Tem lá. Deus revelou ali para Elias, que até poucos dias atrás pediu a morte para o Senhor, porque ele já não estava aguentando mais. Esta palavra aqui também, amados irmãos, é abençoadora para nós. Eu não sei a situação do pastor
Edson, que está aqui comigo, com os servos que estão aqui. Eu não sei a situação que vive em cada um, mas cada um dentro de si deve ter realmente as suas necessidades. Pode ser que muitos dos irmãos estão bem, não estão com problema de saúde, não estão com problemas financeiros, não estão com problema sentimental, não estão com problema de sua fé, não estão com problema, estão bem, agradecendo a Deus com toda alegria. Mas não podemos esquecer, todos nós podemos passar por essa situação. Tudo pode mudar de um instante para outro. Toda essa segurança que talvez nós possamos ter hoje, amanhã não temos mais essa segurança, porque podemos vir e passar por esses infortúnios, podemos vir e passar por injustiça, podemos vir e passar por necessidades, e isso durar muito tempo, e depois pode realmente acontecer conosco o que estava acontecendo com o salmista. Mas por quê? Por quê? O que o salmista fez foi procurar e fortalecer a sua comunhão com Deus. O salmista, ele não ficou em casa. O salmista não ficou se lamentando e tentando, como ele diz, ele entender e procurar a resposta dentro dele daquilo que realmente ele passava, ou por quê. Mas ele diz, ao tentar fazer isso, ao procurar fazer, eu não consegui, porque é muito maior o entendimento do que aquilo que eu possa ter. E ele foi ao templo. É aquilo que nós fazemos. Talvez podemos já ter passado por essas situações, e nós fizemos também como o salmista, viemos à casa de Deus. Às vezes nós podemos vir, ouvir e não compreender, porque nós estamos numa situação tão delicada, que às vezes nós estamos ali, sentado, ouvindo, mas não está entrando nada. Mas amados, o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai nos dar uma resposta, porque da mesma maneira, como nós muitas vezes talvez podemos ter entrado na casa do Senhor, e viemos por quê? Porque o nosso corpo quis, porque a nossa cabeça quis, porque o ser humano quis? Não, porque o Espírito Santo de Deus nos deu forças para poder chegar aqui, porque Ele ativou dentro de nós e nos deu as condições para que nós pudéssemos. Vamos sentar, não vamos conseguir, nós vamos ouvir, não vamos conseguir compreender nada, mas tenho certeza, no momento oportuno, Deus vai falar conosco, Deus vai nos dar a resposta que nós precisamos, Deus vai nos dar o entendimento que é necessário para que nós possamos entender. Deus, Ele me ama, Deus é amor, porque aqui nos fala, Deus, Ele ama o salmista, Deus, Ele ama a nós. Deus, mesmo diante da incerteza, das dúvidas, da insegurança do salmista, ele mesmo relata, Deus me resgatou, me segurou pelas mãos direitas. E é assim que Deus faz conosco, é assim que Deus age conosco. Mas lembrando, no Antigo Testamento, Deus, em alguns momentos, falou diretamente com homens, como também nós pudemos ouvir aqui com Elias, que lá no monte, deu e mostrou todo o poder que Deus tinha sobre ele, realizou todos os efeitos. Depois Deus apareceu para ele diante da caverna e conversou direto com ele. Deus falava com homens. Jesus veio, as pessoas em seu tempo puderam ouvir ao Senhor Jesus, puderam ver, puderam compartilhar, puderam tocar no Senhor Jesus. Hoje nós temos quem? Nós temos o Espírito Santo, que nos fala, que nos toca, que nos revela, que nos sustenta,
e que nos segura pela mão direita. É assim que Deus age hoje conosco. Mas, amados irmãos, é necessário que nós possamos e queremos e procuremos ao Senhor no lugar certo para poder receber a resposta que nós necessitamos para que seja fortalecida em nós a nossa fé, a insegurança, a incerteza seja tirada de dentro de nós e o Espírito Santo, ele trabalhe dentro de nós. Porque se não for assim, amados irmãos, nós vamos fazer como muitos já fizeram. Muitos, seja novos apostólicos ou qualquer outra doutrina, que no momento da dúvida, no momento da incerteza, da injustiça, porque também o salmista aqui se sentia injustiçado, trabalhando para Deus, procurando dia a dia se corrigir, dia a dia, como ele também diz aqui, a cada manhã vinha na sua mente, a sua consciência de que ele tinha que fazer as coisas que era correta. Mas mesmo com tudo isso, ele se desgastava com tudo isso, e via aqueles que não estão nem aí, que são os ímpios, são aqueles que, pessoas más, pessoas ruins, que crescem, que não tem problema de saúde, que não tem problema financeiro, que não tem problema e as pessoas, quando eles falam, as pessoas em Deus, as pessoas, por quê? Por quê, amados irmãos? A resposta está aqui para nós. A resposta está aqui. Deus, ele nos dá a resposta, ele nos faz compreender. E aqui nós não estamos falando de riquezas, amados irmãos, que os filhos de Deus, os crentes, os fiéis, não podem ter. Não é isso. Nós podemos ser muito bem aventurados no plano material. Mas o que aqui está mostrando é a inveja que o salmista sentia dessas pessoas, e aquilo que nós também podemos sentir, a inveja daqueles que prosperam, daqueles que não seguem, não acompanham, não obedecem e prosperam. Este é o perigo. Mas de onde vem isso, amados irmãos? Vem do príncipe deste mundo. Vem daquele que, através desses conflitos, através dessas adversidades, através desta inveja, o que ele quer nos fazer? O que ele não conseguiu fazer com o salmista. Ele quer nos afastar de Deus. Mas para que você vai seguir a Deus, se aquele lá que não segue, que não obedece, que é materialista, ele prospera, por que você vai seguir? Por que isso? Para quê? Para que serve tudo isso? Ou, como diz, o salmista, ele foi sábio e inteligente. Ele entrou no templo, ele foi ter comunhão com Deus, ele foi procurar em Deus a resposta, e Deus ali deu a resposta. O que nós devemos fazer e tomar para nós como exemplo? Amados irmãos, todos nós, eu acredito que todos nós já passamos por situações difíceis, ou passamos, ou estamos passando, ou passaremos. E o que nós temos que fazer? Fazer como o salmista, procuramos a comunhão com Deus, cada vez mais, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos viver esta alegria, viver esta graça. Como diz aqui na palavra, o salmista ele não ficou em casa, ele foi ao templo em busca de resposta. Olhemos nossos pedidos, amados irmãos. Olhemos ao nosso redor. Olhando ao nosso redor, nós também poderemos ver muitas pessoas boas, muitas pessoas não tão boas, ou para dizer, muitas pessoas más, que também passam por infortúnios. Não é só alegria. Muitos também passam por essas dificuldades, passam por incerteza, passam por dificuldades.
Não olhemos apenas as nossas situações, ou como diz aquele ditado, não olhemos apenas para o nosso umbigo, mas olhemos ao nosso redor. E o que Deus mostra para nós? Amados irmãos, Deus, Ele nos ama. Mesmo com todas as incertezas, mesmo com todas as nossas falhas, com as nossas dúvidas, Deus, Ele nos ama. O exemplo maravilhoso que nós temos, e volto a repetir, Pedro, quando disse ao Senhor: Senhor, eu irei contigo até a morte. O Senhor disse a Pedro: Pedro, tu não sabe o que dizes. Por 3 vezes me negará antes que o galo cante. E exatamente aconteceu isso, amados irmãos. Aconteceu exatamente isso, como o Senhor disse. Mas o Senhor conhecia o coração de Pedro, tanto que depois o Senhor perguntou: Pedro, por 3 vezes, Pedro, tu me amas? E ele respondeu por 3 vezes: sim, eu te amo. E o que o Senhor disse? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre esta fé, sobre esta confissão, edificarei a minha igreja. Não foi sobre Pedro, foi sobre a sua fé e sobre a confissão. Nós também, não é sobre a nossa pessoa, mas que Deus possa sentir em nossos corações, através da nossa fé, através da nossa confissão de fé, que nós confiamos no Senhor em todos os momentos, em todas as situações e circunstâncias. Que nós possamos tirar como exemplo desse salmista, que era um homem comum como todos nós, como passa por todas as necessidades, mas ele foi sábio, procurou a comunhão com Deus. E às vezes nós queremos até procurar essa conversão, nós até procuramos essa comunhão com o Senhor, mas quando nós vamos orar, nós não conseguimos expressar palavra nenhuma. Mas diz na Escritura Sagrada: não se preocupe, Deus conhece o seu coração. E o Espírito Santo, Ele fala com Deus por nós. Quando nós vamos à igreja, muitas vezes, sem condições, sem vontade, porque estamos tão amargurados, estamos até às vezes brigados com Deus, sentamos no banco, podemos não ouvir, mas lá fora, em certo momento, o Senhor vai falar: lembra aquela palavra lá que você não ouviu? É essa daqui, ó. E Ele vai esclarecer para nós. E é assim que funciona, desde que nós queiramos esta ajuda e essa comunhão com Deus. Mais uma vez, tirando do palavra do domingo, Elias, ele só pôde ter essa comunhão com Deus na caverna, porque ele saiu da caverna e foi para fora para poder ter esse encontro com Deus. É necessário que nós possamos também, como diz, sair da nossa casa, ir à igreja, para poder diante do altar ouvir aquilo que Deus tem para revelar e para nos esclarecer. Sejamos inteligentes também, amados irmãos, como foi o salmista. Amém.